Olá, mais uma vez estamos aqui começando o nosso podcast do Voz MT por Elas. É um programa direcionado aí para você, mulher, é um programa criado para poder ajudar e dar um segmento com força para que as mulheres possam ter aí diminuir o índice de violência nesse estado nosso aqui no Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que eu vou passar para a nossa companheira aqui, doutora Graziele, apresentar para a gente. E também quero agradecer aqui a presença da outra nossa apresentadora aqui, Cláudia Aquino. Grande abraço a vocês. E quem é a nossa convidada hoje, doutora? Nosso convidado hoje, né? Hoje é um homem aqui que vai falar sobre a violência, hoje né? Nós estamos aqui com uma presença ilustre. Eu quero apresentar aqui o Dr. Marcos Avalone, advogado trabalhista, presidente da Atramate, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Mato Grosso. Eu quero agradecer. Dr. Marcos, eu já conheço o trabalho dele como advogado há muitos anos, né? Várias audiências, né, Dr. Marcos, já tivemos quando eu atuava aqui na cidade de Várzea Grande. E quero dizer que é um prazer enorme ter o senhor aqui no nosso programa, que é Voz MT por Elas, mas a gente discute assuntos que vão dar violência contra a mulher, mas qualquer outro tipo de violência no ambiente de trabalho, discriminação, preconceitos, para levar... Qual a intenção do programa Voz MT por Elas? É mostrar as situações de discriminação, de violência que acontecem, mas também levar soluções. Então, a gente agradece a sua presença, a sua colaboração. Eu tenho certeza que nós vamos ter, assim, muitas histórias, muitos fatos contados de experiência, de realidade. Né? Então, quero agradecer a sua presença. A Cláudia vai falar um oizinho e já começa a perguntar para o Dr. Marcos. Olá, que prazer tê-lo aqui, meu amigo, colega de profissão, e ainda mais nós atuamos na mesma justiça, que somos apaixonados, né, que é a Justiça do Trabalho. E é um prazer tê-lo aqui conosco. E já aproveitando, então, já que eu que tenho que começar fazendo alguma pergunta, eu gostaria muito que você contasse para a gente das suas experiências nos seus processos ou da sua vivência em relação à violência que acontece no meio ambiente de trabalho. E especialmente que nós estamos aqui vivendo o Setembro Amarelo, né? Até a doutora Grazi já veio aqui. De amarelo. Pronta, né? Já simbolizando aí o Setembro Amarelo. Então, doutor Marcos, o senhor está aí com a palavra. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um grande prazer estar aqui podendo colaborar tanto com o programa como principalmente com a sociedade. É um tema desafiador, um tema importantíssimo e na minha vivência jurídica, eu não sou médico, sou da área jurídica e eu vou contar aqui alguns casos concretos que pude vivenciar, onde pude atuar como advogado de uma das partes. E nessa situação, ou nessas situações, o que nós percebemos é que a questão envolvendo o assédio, quer seja o assédio moral, quer seja o assédio sexual no ambiente de trabalho, eu vou me limitar aqui a narrar fatos do ambiente de trabalho, que é a minha área jurídica, né? Okay. Então, no ambiente de trabalho, o que nós chegamos à conclusão de que a grande maioria das pessoas, das vítimas, elas são assediadas e muitas vezes não percebem que são vítimas desse assédio. Vão perceber no final ou depois que saem do serviço. Como, por exemplo, um caso, vou contar 3 casos aqui. Um caso era uma menina que trabalhava como vendedora, promotora de vendas, numa equipe de 14 vendedores, mais a gerente, e era de uma empresa de telefonia celular. E essa cliente, essa vendedora, participou de uma reunião. Então, estava lá os 14 vendedores, a sua gerente, e essa reunião era com a supervisora. Então, na mesa de reuniões, essa minha cliente, ela apresentou para a supervisora uma ideia que ela teve. E a supervisora adorou essa ideia. Nossa, que coisa linda. Aí fala, fulana, que maravilha, tal, e elogiou ela na mesa de reunião, tal, a gerente deu um sorrisinho, assim, meio sem graça, passou. A partir dessa reunião, o relacionamento da gerente com ela mudou completamente. Completamente. Assim, começou a ser podada, de certa forma. Tinha reunião com a gerente,
a gerente avisava todo mundo na reunião e não avisava para ela. Aliás, avisava para ela assim, olha, daqui 5 minutos vamos ter reunião. Como? Não arrumei nada para reunião. Quer dizer, ela ia para reunião sem arrumar nada. Todo mundo com o relatório assédio de pronto. inveja, mais ou menos, né? Assim, ela Ciúmes. começou a ser uma perseguição contra ela. Aquele verdadeiro fritamento. Exatamente, Isso, a palavra Começa certa. a fritar. Quando você fala Medo em de perder o assédio, cargo, né? De ser... mais do que isso, exatamente. Isso. Quando você fala em assédio, o que seria? A pessoa começa a ficar isolada. Isolado, Ela é isolada. sim. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, o assediador era a gerente dela. Mas tem situações onde o assédio pode acontecer com um colega de trabalho, mesmo nível hierárquico, até de baixo para cima. Quer dizer, falar em assédio aqui é uma palestra aí de 1 hora. Mas, voltando ao caso, e ela começou a vivenciar essa situação dentro da empresa, de xingamento, de ser desmoralizada na frente dos amigos, dos colegas de trabalho, constantemente. E ela não percebeu que ela estava sofrendo assédio. Não percebeu. Ela foi indo, um dia, semana, mês, e indo. E o psicológico dela ficou completamente arruinado. Ela já não sentia mais vontade de ir para o trabalho. Tinha que ir porque tinha que trabalhar. E não bastasse a questão psicológica dela abalada, o psicológico abala, o sistema imunológico cai e surgem as doenças físicas. Então, saiu da questão psicológica e entrou na questão física. Ela começou a desenvolver um problema de pele. Aí ela foi ao médico, o médico viu, diagnosticou e viu que ela estava bem, mas que ela estava com estresse, que era para tratar o estresse dela. Então, o tratamento do estresse, ela descobriu que ela estava sendo assediada. Tá? Então, uma situação. Descobriu no final já. Isso final, pode sim. chegar até ao suicídio, né? Exatamente, quero chegar nessa parte aí. Quer dizer, é um estado psicológico Sim. que a pessoa... Vai afetando, né? Exatamente. Cada dia mais. Psicológico... Ou desenvolve até doenças autoimunes, né? Exatamente, o que aconteceu com ela. A questão da pele era autoimune. Então, veja, a consequência do assédio não ficou só na questão psicológica, ela também entrou na questão física. Mas a questão psicológica é o que basta para levar uma pessoa ao suicídio. Sim. Ou seja, uma pessoa que não sente vontade de ir trabalhar, ela Perde estímulo. Perde estímulo. Sim. Quer dizer, hoje nós passamos aí 1/3 da vida trabalhando, até que se aposente. Então... E muitos aposentam e nem conseguem parar, tem que ter uma renda extra, né? De 24 horas do dia, nós temos 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, então quer dizer, 1/3 do tempo nosso é trabalhando. E eu vou fazer até uma parte aqui na fala do Dr. Marcos. Às vezes o empregador ele não percebe o quanto ele também tem prejuízos financeiros, porque a gente sabe que muita gente, a gente diz que quando dói no bolso é que acorda. Exatamente. Então, assim, ele não, às vezes não observa assim, não, eu não estou um prejuízo financeiro direto, mas pensa, uma pessoa desmotivada para o trabalho. Ela é uma pessoa que não produz, às vezes nem o mínimo. Ela não tem criatividade. Estou dizendo assim, nós não estamos chegando nem na parte que eu vou deixar, né, senhor, nós vamos continuar aqui na parte grave, que nós vamos chegar a falar disso, mas veja, e ela vai poluindo o ambiente, muitas vezes ela contagia também os demais. Então, o prejuízo, ele vai acontecendo. Então, se a gente for pensar que, sendo bem direta no questão do financeiro, já tem um prejuízo aí. E você fala também, doutora, que o empresário ele tem a perca dele, porque às vezes o empresário nem está sabendo que o gerente está assediando o funcionário e está levando um prejuízo aqui, né? Exatamente. Inclusive, hoje a legislação ela exige que as empresas façam um preventivo com relação a essa questão de assédio. Atualmente tem isso, as empresas têm que investir nisso, têm que levar palestrantes para dentro da empresa para que possam passar as orientações de como evitar o assédio. Isso que foi colocado é pura realidade. O assediador não sabe que está assediando, a vítima não sabe que está sendo assediada. Uma coisa muito normal disso aí. Um outro caso que eu tive, o senhor de 58 anos de idade, trabalhava... Doutor, só antes de passar para o próximo caso, eu acho que seria importante para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, importante saber das consequências. Quais foram as consequências para esse empregador, então, aí nesse caso que o senhor está citando? Sim, né? nesse caso, o primeiro caso, teve uma ação de demanda, todos tiveram demanda judicial. Obviamente que para se provar o assédio é uma dificuldade muito grande. Sim. Muito grande. Então, se a pessoa, ainda quando estiver sendo assediada, se ela conseguir consultar um advogado, o advogado orienta ela como é que ela vai colher essa prova. Do contrário, fica difícil, porque muitas vezes, nesses casos que estou colocando aqui, nem a pessoa sabia que estava sendo assediada. Como é que ela vai fazer prova disso? Sim. Então, é difícil. Então, essas ações, tem sido difícil realmente fazer a prova. Mas quando consegue,
A consequência é o que a doutora Graziela colocou, que seria o quê? Seria o empregador fazer a reparação moral dessa dor que o empregado teve. E essa reparação era feita como? Vai voltar o tempo, vai apagar aquilo que Calcular. não tem como apagar o que já aconteceu. Então, Sim. é feito de uma forma compensatória, chamada indenização compensatória. Ou seja, como o empregado teve um dissabor muito grande de ter vivenciado essa situação de assédio, então ele vai receber agora um dinheiro para que possa esse dinheiro trazer a ele um conforto e esse conforto possa compensar aquela dor que ele teve. Às Então, vezes é uma nem indenização compensatória. Esse dinheiro, ele sai da onde? Do caixa da Da empresa. empresa. Então, isso tem consequências financeiras para a empresa, consequência psicológica para o empregado e financeira para a empresa. Então, não é bom para ninguém. É como acidente de trabalho, não é bom para ninguém, só tem Sim. prejuízo. Tanto o assédio moral, o assédio sexual, o assédio de trabalho, só causam prejuízo para todo mundo. O empregado que se machuca, morre, ou que tem o assédio e vive essa situação moral, e para a empresa que no final tem que arcar com o pagamento. Então, se puder ser abolido o assédio de trabalho, o assédio sexual, o assédio moral do ambiente de trabalho, só vai ter vantagens, tanto o patrão quanto também o empregador. Então é importante para a sociedade Exato. em Então, geral. Né? isso. Então é importante que cada um faça a sua parte. Que o empregado faça a sua Sim. parte com relação ao acidente de trabalho, para que ele tente fazer um esforço maior para que promova as situações para se evitar o acidente. E também o patrão que forneça a esse empregado tudo que ele precisar, como IPIs, orientações, treinamentos, para que ele possa realmente evitar o acidente, como também o assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho. Ou seja, como é que seria visto isso? Resumidamente, porque isso aqui seria uma palestra, mas a gente tomar cuidado até, de repente, com um simples xingamento, um simples apelido. Né? Coloca lá o apelido, aquele Sim. cara lá parece uma arruela. Tá bom, ó, o Zé Arruela aí, o Zé Arruela. Ele tá gostando, ele tá dando risada, todo mundo ri, tá, beleza, o ambiente de trabalho tá ótimo, todo mundo é Porque contente. apelido diz que tem aquela crença, né? Que se você não gostar, aí que ele pega. Então a pessoa dela Exatamente. fica naquela que você não, né? Finge Que gostou, mas ninguém se achar gosta. Um ruim. Ninguém apelido, gosta. geralmente, ele é depreciativo. A alcunha, na verdade, ele é depreciativo. Exatamente, muito, muito comum isso. Tem gente que até gosta de chamar de apelido. Outros não, outros se Mas se ofendem com isso. houver o consentimento, né? Se a Se própria houver. pessoa já se apresenta com aquele determinado Sim. apelido, né? A sugestão para evitar o assédio nesse caso de apelido, por exemplo, o que seria? Quem está chamando de apelido, pergunta a pessoa, cidadão, você se importa de ser chamado isso aí? Tudo bem? Não, tudo bem, pode chamar, beleza. Ó, evita, esse negócio me traz chateação. Ó, o pessoal está trazendo chateação, está causando assédio, vamos parar com isso. Então são duas situações. Uma que com consentimento, pode chamar, tudo bem, outra que não. Então, seria talvez uma solução para começar a evitar o assédio. Tá? Sim. E essas reparações também, doutor, que a empresa ela repara, às vezes, uma pessoa que foi ofendida no ambiente de trabalho, é apenas um refresco. Ele acaba afetando ali a questão de saúde, mas a reparação que ele tem, não dá nem para comprar o remédio e fazer um tratamento. É só mais ou menos um refresco, né? Não, com certeza, claro. Não tem como voltar o tempo e apagar o que já aconteceu. Sim. Né? Se alguém bate no seu carro, tudo bem, você leva o carro na oficina, o carro volta a ser o que era, mas a pessoa que viveu uma dor moral não vai voltar o tempo mais. Então, o que resta fazer, isso aí dentro da lei, dentro do sistema nosso de leis, de jurisprudência, de entendimento de decisões de tribunais também, o que resta fazer é tão somente a compensação. Então, quer dizer, dar um dinheiro, dar um conforto para essa pessoa, para que esse conforto possa Aliviar um pouco compensar aquela dor Por que isso ela, que que ela é sentiu. É importante ter esse conhecimento, saber o que é o assédio, o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, capacitar todos os seus colaboradores, porque a melhor medida é a preventiva, né? Evitar, Exatamente. prevenir para que não aconteça. Sim. Eu interrompi, o senhor ia contar o próximo caso, então o doutor Marcos pode... O segundo caso, interessante também, muito aprender com relação a isso, até porque eu vou contar o que aconteceu na audiência, interessante isso, até para quem é patrão. Então, veja, o senhor, ele era vigilante não, era guarda. Ele guardava um prédio onde, de um lado, era uma fábrica, uma pequena fábrica de suco de uma pessoa, e o parte do fundo era a casa do dono. No meio era o portão. E ele ficava com um monte de chave, um molho de chave, várias chaves, que ele abria e fechava várias coisas. E nesse portão, nessa garagem, a filha do dono chegava meia-noite, 1h, 2h da manhã, todas as noites, durante a semana. Chegava e ela dava luz alta para ele poder vir abrir o portão. Ele vinha abrir o portão, um senhor de 58 anos de idade, e ele tinha um monte de chave, ele começava a procurar a chave para ele poder abrir o portão, o cadeado.
demorava um pouquinho, coisa de menos de 1 minuto, a moça já começava a xingar o homem. Ô, seu fulano, se é isso, seu lerdo, você não sei o que, começava a xingá-lo. O tempo todo xingando até ele abrir o portão. Isso foi um dia, uma semana, um mês, vários meses. E aí, tudo bem. Aconteceu que, como é que descobriu que ele estava sendo assediado? Ele se tornou impotente sexualmente. E a mulher dele falou assim, mas sempre foi bom, de repente, do nada aconteceu que está impotente. Bom, vamos no médico. Então, a mulher levou ele, a esposa levou ele ao médico. O médico fez todos os exames nele e falou para ela, do ponto de vista corporal, ele está ótimo, não tem nenhum problema. A questão dele é psicológica, a senhora vai no psicólogo. Levou ele ao psicólogo. Já na primeira sessão, quando ele contou como é que era o ambiente de trabalho, a psicóloga detectou, falou, seu problema está aí, o senhor está sendo assediado no ambiente de trabalho. Essa moça aí, quando ela chega à noite, o que ela fala para o senhor está lhe causando um problema psicológico. Então, a sua impotência sexual está vindo disso daí. Saia do emprego. Então, olha que consequência. Exatamente. Nefasta, né? Teve que sair do emprego, saiu do emprego, aí sarou, e nós ingressamos com a ação, pedindo a reparação por tudo isso que ele passou lá. Interessante esse caso, que na mesa da audiência, a mesa da audiência é uma mesa como essa estamos aqui, patrão de um lado e empregado do outro, juiz lá na ponta. O patrão falou assim, ó, seu fulano, o senhor sabe que eu sempre respeitei o senhor, sempre gostei muito do senhor, sempre tratei o senhor muito bem. Eu nunca assediei o senhor. E o empregado humilde falou assim, sim, senhor, sim, eu gosto muito do senhor, como o senhor também sempre gostou de mim. E ele falou assim, tá vendo, senhor juiz, eu sempre tratei ele muito bem. Aí não tem o que reclamar de mim. Aí o juiz falou o seguinte, olha, a questão não está dizendo que o senhor tratou ele mal. O que está dizendo aqui é que no ambiente de trabalho ele foi assediado. E o senhor, como patrão, o senhor tem a obrigação de manter uma harmonia relativa, uma harmonia considerável no ambiente de trabalho. E o senhor falhou nesse ponto. Ninguém está dizendo que o senhor tratou ele mal, que o senhor é ruim. O senhor é uma pessoa muito boa, sim, pode ser. Mas o senhor pecou em deixar que esse fato acontecesse no ambiente de trabalho. Isso não poderia acontecer. A responsabilidade é do senhor, por isso que o senhor está sentado aí. É que o patrão responde pelos atos praticados pelos seus prepostos, né? Então, pelos demais, pelos colaboradores, Sim. Né? Sim, É porque muitas vezes existe a gente percebe muito em sala de audiência isso. Mas eu não vi, eu não sabia, mas o empregador, ele tem esse dever de zelar, de ter uma certa fiscalização, um controle daquele ambiente de trabalho, porque ele é responsável pelo que acontece lá. Ah, chamavam pelo apelido, mas eu não sabia, certo? É claro que é bom que a vítima também, quando estiver sendo assediada, que ela expresse, isso é bom, mas às vezes não, ela não consegue, ela tem medo de se expressar. Então, o empregador, ele tem essa responsabilidade, mesmo que não seja ele. Ah, eu não chamava o funcionário pelo apelido, mas espera aí, deixava que todos chamassem. Então, isso eu te cortei, né? Não, isso muitas vezes também o guarda que estava lá com aquele monte de chave, ele não levou conhecimento do patrão, que seria uma prova. Eu avisei o senhor, mas mesmo assim não vai atenuar o caso dele, porque ele tinha aquela responsabilidade, como a doutora falou. Ele é responsável pelo ambiente do trabalho, embora ele não sabendo, mas ele deveria saber, né? Duas situações aqui. Uma, que o empregado não sabia que estava sendo vítima de assédio, não sabia disso. Até que ele ficou impotente, não sabia por quê. Ele não sabia, para ele estava uma coisa normal. É o que acontece em grande parte dos casos de assédio. A pessoa não sabe, a moça que xingava ele não sabia que estava assediando ele, e nem ele sabia que estava sendo vítima de assédio. E também o seguinte, mesmo que às vezes ele até soubesse, o que acontece muitas vezes é que a pessoa não consegue contar. Medo de perder emprego, até psicologicamente, cada pessoa é uma pessoa. Tem uma reação, né? Tem uma reação. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas se fosse eu, já tinha ido lá reclamar para o patrão e falar, olha, aquela moça está me incomodando, está me falando isso e aquilo. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela não consegue nem reclamar. Né? Nem fazer a reclamação. E aquilo vai virando, vai acumulando. E aí eu chego na questão até que... Né, eu sou gestora do programa Trabalho Seguro, então nós estamos no mês do Setembro Amarelo, e infelizmente é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Nós tivemos recentemente aqui, doutor Marcos, na polícia, na polícia, um caso de uma policial que estava sendo assediada,
né, moralmente, sexualmente, uma mulher, e ela chegou ao ponto de tirar a própria vida, e deixou cartas, e deixou relatos do que estava acontecendo, mas ela não conseguiu. Então, assim, eu queria até saber a opinião do senhor, assim, se já presenciou casos. Eu vejo que esses dois são casos graves. É bem interessante os casos que o Dr. Marcos trouxe para a gente, porque ele fez a perfeita associação do que a gente estava realmente querendo debater hoje aqui. Que muitas vezes não é só um dano psicológico, ele vem para um dano físico. Então, gera uma doença autoimune, gerou uma impotência sexual, gera depressão, síndrome do pânico, pressão alta, né? Tudo. A pessoa, ela sai. Então, o senhor acha que, e até ao ponto extremo do suicídio, né? O senhor, com a sua experiência de advogado, o senhor acha... Porque, às vezes, sabe o que acontece? E a Cláudia, vocês já devem ter ouvido. Mimimi. Isso é... o mundo tá chato. Não é exagero. Que coisa. Na minha época, o meu patrão me xingava, batia na mesa, botava o revólver em cima da mesa e era tudo bem. O que o senhor acha sobre isso? Veja bem, essa questão do suicídio, a gente tem que... Não podemos nos olvidar de que a pessoa, para chegar nesse ponto, tem toda uma estrada, uma construção muito grande para se chegar a esse ponto. Eu vejo muita gente falar assim, posso matar os outros, matar a mim jamais. Essa pessoa nunca na vida teve um estado depressivo. Ela nunca entrou numa depressão. Só quem passou por uma depressão é que sabe o que é. A pessoa depressiva, ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor que ela está sentindo. E a forma que ela encontra de tirar essa dor é se matando. Então, consequentemente, que essas situações que eu narrei, que inclusive o primeiro caso, a consequência foi mais além do que a questão psicológica, ela foi até a questão física, e talvez no terceiro momento, ou de forma paralela, a própria questão psicológica pode levar a pessoa a considerar que essa dor psicológica ela está insuportável, com certeza ela pode sim vir a cometer um suicídio querendo abafar essa dor psicológica que ela está sentindo e que é decorrente do ambiente de trabalho. Assim, talvez seja, comparando o assédio no ambiente de trabalho com a depressão que a pessoa tem da vida própria dela, de repente a questão financeira, etc., pode ser que só do trabalho talvez tenha mais dificuldade em conduzir a um suicídio, mas somado a um outro problema, vamos supor que a pessoa, além de estar passando por um assédio moral no ambiente de trabalho, também vive uma questão pessoal em casa, ou uma questão financeira. Quer dizer, são duas situações. Sim, sempre é multifatorial. Exato. O suicídio realmente ele é sempre multifatorial. Então, quer dizer, a questão do trabalho ela vai colaborar para somar com aquele outro problema e, consequentemente, desaguar no suicídio. Quer dizer, resolveu, a pessoa ela pensa que vai resolver a situação dela com a morte. Entende? Então, é o pensamento dela e, com certeza, isso pode conduzi-la a se matar, a tirar a própria vida. Então, a forma de a gente combater isso, que seria o mais importante, pelo menos no ambiente de trabalho, que é o que eu estou falando aqui hoje, tentar extirpar desse ambiente a presença do assédio. Tanto do assédio sexual, que é mais difícil, mas acontece, como do assédio moral. Isso aí às vezes acontece e as pessoas nem percebem, como coloquei aqui. Então, o importante é conscientização. Conscientização e os patrões, seguindo a legislação atual, que promovam palestras, promovam orientações para seus empregados de como evitar o assédio do ambiente de trabalho. E a gente percebe que a melhor forma de evitar é falar sobre o assédio. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, porque muitas vezes esse desconhecimento dessas situações é que levam com que elas permaneçam nesse ambiente e todos nós, né, temos o direito, todos os trabalhadores têm o direito de viver num ambiente de trabalho saudável. Eu acho que as empresas elas têm que ter um programa, né? Um programa de palestras, um programa assim que possa conscientizar, o patrão tem que conscientizar os funcionários para que ele não caia no bolso dele, porque ele que vai pagar, né?
E eu acho que se as empresas tivessem um programa, tem muitas empresas que devem ter, né? Mas a empresa tiver um programa de conscientização, palestra ali semestralmente ou anualmente, não É sei, que a uma forma. legislação agora, ela Hoje, exige, Já aplaca assim, né? a Lei 14.457, que ela na verdade, ela é de setembro do ano passado, ela deu prazo de 6 meses para as empresas capacitarem todos os seus colaboradores sobre o assédio moral, sexual e demais formas de violência no ambiente de trabalho. E essa capacitação, da forma como você está muito bem colocando, ela inclusive tem que ser feita todos os anos, a cada 12 meses. Então, é importante, sim, que tenha as palestras, né, que tenha o material, que ela possa informar e levar esse conhecimento para os seus E com essa empregados. lei Fazer aí- a palestra e registrar isso, documentar isso, para que Isso, ela tem que Sim. fazer a prova de que ela efetuou com esse certeza. trabalho. E eu vou além, eu vou sempre além, porque Canal de assim, denúncia. além disso, um canal de denúncias anônimo. E eu penso que o empregador, a empresa, ele precisa pensar em cumprir a legislação para não ser multado, para não sofrer uma ação trabalhista, mas mais ainda é entender que ele tem um papel social e que também reflete no ambiente da empresa dele e reflete no lucro também. Sim. Certo? Porque eu falei, a gente precisa É, ir para esse lado, mas o ambiente de trabalho saudável é um dever de todo mundo, do empregador também, e muitas vezes a pessoa tem medo de falar, achando que vai estimular. E é pelo contrário, o Dr. Marcos já apontou, Cláudia também, Neto também comentou. Veja o seguinte, muitas vezes, e a gente pensa que assédio moral, assédio sexual só vem de cima para baixo, né? Geralmente a gente só pensa assim, o patrão assediando o empregado, o chefe, não. Existe o assédio que é feito entre colegas e muitas vezes eles não sabem que estão assediando. Por quê? Porque às vezes uma piada, estava comentando até antes da gente entrar aqui, às vezes uma brincadeira que eu faço com o neto, para ele é uma brincadeira, como é para mim. Mas Dr. Marcos tem uma outra história de vida, tem uma crença, tem um trauma, ou a Cláudia, e aquilo que para mim talvez é uma brincadeira, para eles mexe em alguma ferida, mexe em alguma crença, mexe numa ideologia, mexe na religião, mexe, enfim. Então, nós precisamos ter empatia e saber que nós não podemos medir a sensibilidade dos outros com a nossa régua. Então, assim, para mim, não é nada. É normal, né? Então, o ambiente de trabalho é um local a gente precisa respeitar. Eu não sei até que ponto aquela pessoa... Eu fiz uma palestra, até para a gente... Eu sei que a gente já está já no nosso horário, mas só para ter... Tive uma palestra que um funcionário... Ele levantou, na verdade foi na prefeitura, ele levantou e começou a chorar, um homem de quase 60 anos, e começou a chorar depois que terminou a palestra e falou assim, eu não aguento, eu não aguento o que vocês fazem comigo, eu não sei o que, ele não falou, mas você vê a pressão que aquele homem estava, porque ele levantou na frente de umas 100 pessoas e ele começou a chorar copiosamente na minha frente, eu não aguento, vocês estão me deixando louco, eu não tenho vontade de vir trabalhar, e eu não sou isso que vocês falam que eu sou. Olha só. Certamente, quando você estava dando a palestra, explicando, ele estava se sentindo assim, isso é para mim, né? Isso é comigo, é isso que acontece comigo. Ele, Despertou, né? Despertou, exatamente. Estava faltando isso para ele. Exatamente. Até aquele ponto, eu acho que ele não tinha percebido que ele era vítima de assédio. Exato. Acontece muito em escola. Escola acontece muito. De repente tem lá o gordinho, mais gordinho, bullying, e sofre. Né? O bullying. Pronto. Ou muito magro. Eu, por exemplo, era muito magro. Era mosquito elétrico, mosquitão. Era tudo bem. Começo esquentava. Mais comum, né, que tem, né? E você sabe que eu, até a quarta série, apesar de que eu sou baixa, mas até a quarta série por aí, sabe qual que era o meu apelido? Não sei. Girafa. Será? Eu cresci muito até os 10 anos, depois eu acho que estabeleci. Mas, quer dizer, eu não me incomodava, né? Mas é o que você disse. Às vezes, para uma outra pessoa, isso incomoda a outra pessoa. Sim. E aí, pessoal, no ambiente de trabalho, isso não pode. Não pode. Você pega uma pessoa que é gorda, gordinho, criança, e ele não consegue emagrecer. Ele começa a falar que ele é gordo, ele pode se ofender, sim. Claro. Comum, muito comum que se ofenda. E essa criança vai ficar revoltada. Inclusive, você vê nos Estados Unidos, às vezes você pega a arma lá e sai atirando nos outros. Por quê? Porque sofreu bullying muito tempo e chega uma hora que estourou.
Então, gente, vocês vejam que não é mimimi, porque, assim, são uma série de fatores, isso é uma coisa que vai minando. E eu sempre brinco assim, no sentido de, se você tá num boteco e alguém te chama de um apelido, você levanta e sai, você não precisa nem olhar mais para cara daquela pessoa. Dentro do ambiente de trabalho, você vai conviver com ela rotina, todo né? Rotina. dia. Você imagina você levantar e falar assim, cara, eu não quero. Eu vou de novo e ele vai me chamar daquele apelido. Entende? E precisa, né? E Porque esse é o precisa. detalhe, porque precisa. Gente, não pode isso aí vai perder o emprego, né? Imagina um nó no coração daquela pessoa. E às vezes aquele que chega todo dia, o cara recebe ele com aquele apelido. Ele já fala, puta, chegar lá daquele jeito, né? Tipo, É um perigo o cara lembrei chegar. aqui de uma audiência que teve na Várzea Grande, mas não foi com a senhora. O rapaz trabalhava na oficina mecânico e ele é meio índio, parece com índio. E o dono da oficina, eu não sei se foi o dono, alguém lá apelidou ele de Cinta Larga. Então chamava ele de Cinta. Uhum. E na audiência, aí entrou com a ação, pedindo moral, me chamava de Cinta. Aí na audiência, a gente perguntou assim, que hora que o reclamante começava a trabalhar? O Cinta começava às 7 horas da manhã. Pronto. O Cinta começava às 7 o Cinta, então, estava dentro dele. Ficou natural o chamado do apelido. Aí nunca perguntaram se ele se incomodava com isso. Aí na audiência falou assim, eu sempre me incomodei com isso. Falar que eu sou índio, sou índio, nada contra índio, mas eu não sou índio. Quer dizer, colocou índio como se ele fosse assim, eu acho diminuído. Eu acho que a gente precisa, assim, entender que no ambiente de trabalho não é local para se usar apelido, a não ser que realmente aquilo que a gente já falou. A pessoa se intitula, a pessoa fala, eu prefiro, eu até indico, assim, dou uma dica que seria interessante fazer uma declaração, faz uma declaração assinada por escrito, porque tem pessoas que eu também já tive casos que a própria pessoa ela não gosta de ser chamada pelo nome, não gosta. Sim. Né? Nem atende, às vezes. Ele não atende, nem se lembra que se chama, não gosta. Tinha um caso, a pessoa se chamava Alcione, ele era um homem, então não gostava o nome dele. Ele se pedia para ser chamado de outro nome. Então, nesses casos, sim. Mas nos demais, é melhor não. Agora, uma coisa que eu falo para a senhora. Oficina mecânica, é difícil ter um empregado que não tem um apelido. Pensa no setor, todo mundo né? apelido. No agro. Eu estou hoje em Campo Novo do Parecis. Às vezes você pergunta assim, a testemunha, o senhor conhece o fulano? Não sei quem é. Eu posso falar o apelido? Albino. Esse, sim. Nem sabia que o nome dele era esse. E às vezes também você vai para um estado, você é cuiabano, o cara já chama você de cuiabano, né? E fica, né? Ô cuiabano, né? Normal. Mas é uma cultura que precisa mudar, porque o nome é muito importante para a pessoa. Há pesquisas, estudos que revelam o quanto o nome nos é muito caro, o nome nos identifica, então a gente precisa ter esse cuidado. Eu conheci, o senhor estava contando uns casos concretos aí, eu conheci também uma senhora, que o nome dela de nascimento, de batismo lá registrado era Tecla. Ela até nos contratou para trocar o nome dela, e ela era muito chacoteada no trabalho. Quando ela chegava, já tinha um sempre brincando lá. Vou pegar na tecla. Olha né? aí. Olha, vou bater a tecla. E aí ela foi incomodando. Aí nós entramos com uma ação e ela conseguiu trocar o nome dela, né? Mas assim, já era de batismo, mas incomodava. E vinha aquelas brincadeirinhas por trás que faz muito mal. Né? Com certeza. Eu acho que o importante destacar é que tem que haver o consentimento. Sim. E lembrar que muitas vezes a pessoa parece que está consentindo, mas não está. É que ela tem dificuldade de dizer, de expressar que ela não está gostando. Então, essa linha da aceitação, ela é tão tênue, é tão difícil, que o melhor mesmo é o que a doutora Grazi deu a dica. Não use apelidos no ambiente de trabalho, porque aí você não precisa ficar querendo saber se a pessoa está gostando, se ela não está gostando, se ela tem dificuldade de expressar a sua insatisfação ou não. Então, eu acho que vale a dica. Agora, não sei quando o cara chega lá e fala, meu nome é fulano, mas pode me chamar. Aí fala igual a doutora falou, então vamos assinar um termo aqui. Sim, é o melhor, né? É o melhor. Porque senão depois ele vai querer usar aquilo contra você mesmo. E ele que autorizou, né? Tem testemunho para dizer que ele autorizou, mas exatamente, né? Melhor. Ninguém sabe se vai ter quanto mais quanto prova, tempo. quanto mais prova, né? É melhor.
Mas então, um papo muito bacana. O senhor falou que seria 3 experiências, o senhor contou 2, você lembra de mais uma? Sim, tem várias, né? É. Pensei em contar 3 aqui, a outra seria do banco. A pessoa trabalhava no banco e ela era assediada pela gerente dela. A gerente, banco tem níveis de gerente, e a gerente dela não gostava muito dela, e aí praticava o assédio com relação a ela. Aliás, não era gerente, desculpa, era acho que acima do banco, eu esqueci o nome, como é que era? Diretor? Diretora do banco. Então, ela mandava para essa agência. Quando eu começava, montava a clientela ali, tirava dali, colocava em outra agência. Então, ela acabou saindo do banco sem descobrir por que a diretora fazia isso com ela. Mas isso causou para ela também um transtorno muito grande, porque muito boa para trabalhar, assim, deixava a agência redonda, clientela dela, que agora eu vou bombar, meu relatório agora vai, meus relatórios agora vão crescer, que eu já montei, está enxuto. A hora que ia apresentar relatório bom, tirava e colocava num lugar melhor. Formava uma carteira, né? Exatamente, carteira, como se diz, exatamente. Uma carteira. Agora vou mostrar boa, serviço, né? pá, caía, vai para um lugar lá, fundado, e aí começa tudo de novo. E ela fez isso umas 3 ou 4 vezes, até que no final ela pediu para aposentar pelo sistema. O banco criou um sistema de aposentar mais rápido, de uma forma mais rápida, um valor menor. Voluntário, né? Voluntário. E ela optou por isso porque ela não aguentava mais o ambiente de trabalho. Aí só foi descobrir também que era vítima de assédio no final. Olha só. Doutor Marcos Avalone, um papo muito bom, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, o assunto é muito bom, e se a gente for continuar aqui, a gente passa, acho que o dia todo, né, doutoras, falando sobre esse assunto aqui. E tem alguma coisa que nós não perguntávamos para o senhor, que o senhor acha muito importante nesse momento passar ao nosso telespectador? Olha, que não perguntou, eu acredito que não, mas uma coisa que a gente tem que dar mais ênfase é como o principal de tudo. Levantamos o problema, mas e a solução disso? A solução seria o quê? Colocamos aqui também, só quero dar ênfase a isso. É fazer com que o ambiente de trabalho seja o mais harmônico possível. E para que isso aconteça, tem que ter colaboração tanto do patrão, como também dos seus colaboradores, dos seus empregados. Isso é fundamental para que se tenha um ambiente de trabalho bem harmônico. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer por trazer toda essa sua experiência, essa sua vivência, né, da advocacia trabalhista para o nosso programa, poder compartilhar com todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Isso é muito importante. Espero que tenhamos outras oportunidades. Tá? Então, quero agradecer muito de coração a sua presença aqui hoje com a gente. Cláudia também. Então, Marcos, muito obrigada. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu acho que foi bastante informativo, esclarecedor para todos vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo e podem, inclusive, replicar, né, serem multiplicadores dessas informações. O nosso programa também fica gravado. Se você assistiu, quiser assistir novamente, também é só acessar aí que ele estará disponível. E agradeço imensamente e com certeza nós vamos ter outros assuntos para conversar aqui, tá bom? Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu sinto honrado pelo convite feito, estar aqui foi um grande prazer e eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que foi de grande proveito, doutor, aqui essa entrevista com o senhor. Muitas pessoas aprenderam, assim como nós também tiramos algumas dúvidas, né? E que o senhor possa voltar aqui com novos esclarecimentos para o nosso público, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós estamos encerrando mais esse podcast e você pode assistir esse programa pelo site Voz MT ou em todas as nossas redes sociais.